Olá pessoal, meu nome é Gregório, trabalho com instruções de Linux, professor, no caso. Também trabalho com consultorias em empresas sobre segurança, implementação de serviços Linux também. Bom, hoje eu estou aqui para a gente iniciar uma série chamada Servidor Linux Samba, que tem alguns fundamentos importantes. Antes da gente falar sobre esse fundamento, quero que vocês entendam o que é o Samba na prática. Samba nada mais é do que um serviço que a gente instala no Linux. E esse serviço ele coloca aí compartilhamento de arquivo, auditoria e outras coisas que vocês vão ver em vídeos a partir dessa série que a gente vai ver. Mas aí vem a dúvida: por que a gente deve usar o Linux? Por que eu não posso simplesmente usar um computador e compartilhar meus arquivos? É isso que eu vou mostrar também, alguns problemas que acabam acontecendo e algumas coisas que exageram até, Então muitas vezes a gente entende que algumas empresas têm política, por exemplo, o usuário instala programas, acessar sites indevidos, ela trabalhar apenas com arquivos que ela tem, ou pessoas que do mesmo só pessoas autorizadas podem usar todos os computadores em si, mas acaba fugindo dessas regras. Então a ideia de instalar esse servidor é para que essas regras acabem acontecendo de forma correta. Lógico, tem que ter sempre alguém intermediando e auxiliando para que as coisas aconteçam corretamente. Mas a ideia é que no servidor Linux alguns problemas que vocês vão ver vai ser resolvido. Então vamos lá para algumas das situações que eu quero mostrar. Só fechar aqui. A primeira situação é o seguinte: essa situação é muito comum. O usuário acha que o computador do serviço é o computador da casa dele. Então ele chega, instala o que quer, como vocês podem ver. E isso acaba fazendo com que o computador fique mais lento, não funcione de forma corretamente. Com a instalação do servidor Linux, o que vai acontecer? Vai ter duas contas de usuário no seu sistema. Uma conta é a conta do administrador, que sempre vai ter no sistema, e a conta do usuário do qual é autorizado para trabalhar. Mas eu já falei isso claramente: autorizado para trabalhar, não para fazer o que vocês viram no vídeo anterior. Ela instalou um programa para emular CD e vai jogar talvez no serviço. Agora vai ser diferente. Veja o que vai acontecer: a pessoa com a mesma intenção vai tentar instalar o programa e ela não tem privilégio, ela não é administrador. É que ela vai pensar, como em muitos lugares acontece: o computador aqui do lado está parado, e colocar um servidor bom pra caramba aqui. Vou passar esse arquivo aqui no servidor, já que eu não tenho pendrive, e aí eu pego do outro computador no servidor. Vamos ver o que vai acontecer? Então, essa foi a intenção. Ela está acessando o servidor, como vocês podem ver, observar aí, para acessar a pasta pública, que é a única que ela tem autoridade, e ela vai tentar puxar o programa para lá. Veja que não foi possível. E como todo usuário bom, ele persiste. Mas será que funciona outro? Então, como todo usuário inteligente, não funcionou um, ele vai para a segunda alternativa, tentando passar, por exemplo, um atalho do Skype. E veja que foi possível. Quer dizer, o servidor funciona, mas o que ela não sabe ainda é que tem políticas nele, como vocês podem observar. E uma das políticas é essa: não pode passar não pode passar programas, música e tudo aquilo que vocês vão aprender a definir. Então, é essa a nossa ideia do nosso projeto agora. A gente vai começar do zero a instalação e criação desse servidor, para vocês acompanhar aí. Essa é a primeira etapa, do qual a gente instala um computador do zero, Eu não vou ensinar a instalar o Linux, o Debian, mas se vocês precisarem eu posso auxiliar. Mas a ideia é que você já saiba instalar pelo menos, como está acontecendo, Eu apenas instalei, e daí em diante, o que vai acontecer? Eu vou instalar os primeiros serviços nesse computador. Que nem a gente vai instalar, configurar rede. Tá certo que eu não vou explicar muito a detalhe, porque não é um curso de rede, é um curso de instalação do serviço Samba. Então, que nem eu estou configurando a rede, tem como instalar o Samba sem internet. Aí depois de estar a internet tudo balinha, bonita, a gente vai instalar os primeiros programas, vamos passar um arquivo aí para atualizar a base de dados o espelho de rede
servidor, né, o apt aí, né, como vocês podem observar. Então tudo isso é passo a passo. Aí vem algumas pessoas, né, algumas empresas vêm com uma situação muito comum. Ah tá, eu sempre trabalhei da forma isolada. Como assim? Eu tenho meus arquivos no meu computador. Por exemplo, eu tenho o meu trabalho, eu trabalho como secretário. Eu trabalho com alguns Excel que tem os arquivos compartilhados com outros usuários. Ou melhor, não tão compartilhados porque não tem servidor. Mas eu gostaria que pelo menos eu aprendesse isso. Compartilhar. Quer dizer, o mínimo que a gente vai ver. E a gente vai ver isso também. Então a gente vai ter um projeto para seguir. Para vocês terem uma ideia, o projeto é esse. Projeto aí de uma escola, né? Algo muito simples, mas que pode aumentar conforme a necessidade. E aí tem grupos de pessoas diferentes, como funcionários, professores, tem alunos que não tem nada a ver com funcionário, para vocês terem ideia. E aí eles têm que trabalhar em comum algumas coisas. Por exemplo, a secretaria tem que trabalhar em comum alguns arquivos com os professores. Então o que pode ter em comum? Pode ter uma pasta lá que os dois acessem, a secretaria e o professor. Do mesmo jeito também que o professor tem que ter algo em comum com o aluno. Então tem que ter uma pasta chamada projeto. Enfim, são políticas e são regras que a gente vai trabalhar pouco a pouco. E aí tem algumas coisas interessantes, como por exemplo o professor não poder mudar o que é do aluno, e sim o aluno poder mudar o que é dele. Então, tudo isso a gente vai aprendendo passo a passo. Tá aqui mais um outro trecho de vídeo de criando esses grupos, criando as pastas, toda a estrutura organizacional, para a gente aprender a como gerenciar isso, né? Tá lá criando os grupos de usuários, criando as pastas e por último os próprios usuários, como vocês podem observar. Beleza, estou entendendo agora, Gregório, a ideia do seu curso, mas eu tenho algumas coisas já acontecendo neles. Por exemplo, eu tenho uma pasta lá compartilhada e muitas vezes acontece de pessoas mexerem que não devem. Para isso a gente tem a auditoria, a gente vai aprender a instalar também. A auditoria nada mais é do que conseguir registrar, ou melhor, ver os registros do que já aconteceu anteriormente. É um serviço que tem que ser instalado junto com o Samba, na realidade configurado, né? E aí a gente consegue detectar problemas possíveis. Como muitas vezes alguns usuários de má intenção mexem em arquivos de outros. Então a auditoria vai averiguar isso. Ela vai dar uma conferida para ver se isso é real, se tem alguém mexendo nos arquivos, compartilhado de outros. Mas a ideia essa é uma ideia mais avançada. Enfim, é isso, gente. Então, uma outra situação também, que é a mínima que a gente vai ver, é uma situação muito simples. Vocês perceberam que os grupos de usuários só vão trabalhar nos computadores se eles tiverem uma conta. Como assim uma conta? Se eles tiverem, eles só vão trabalhar se eles forem autorizados. Como vocês podem observar essa tela. Essa tela aí, a pessoa vai querer usar o computador de qualquer pessoa aí, né? No caso, está com uma conta do administrador. Ela não sabe a senha. Então ela vai fazer o quê? Como ela está cadastrada, ela vai ter que ir trocar o usuário e vai ter que acessar com o usuário dela. Como a Maria, por exemplo, vai colocar sua senha e aí ela vai acessar seu domínio. Ou melhor, ela vai acessar o domínio que a gente vai aprender a criar e vai começar a trabalhar. Isso é legal porque assim somente pessoas autorizadas trabalham e mexem nos computadores. Não é qualquer pessoa que visita seu setor, chega e sempre usa. É lógico que tem que estar apropriado com o computador, né? Com isso se torna mais seguro, evita-se problemas de pessoas fazendo coisas erradas, certo? Então isso aí é uma outra etapa que a gente vai ver, tanto para o Windows 7, como vocês estão observando. O Windows 7 está no domínio, vocês vão aprender a colocar desde que está aí no domínio, quanto também para o Windows XP. XP não foge do nosso curso não, é antiguinho, mas olha aí, ó, ele vai entrar no domínio. Estou até colocando outro usuário aí. Então são coisas que deve ter uma política, deve ter uma forma de você gerenciar aí no seu ambiente de informática. Porque se não tiver essas políticas
acontecendo aí, vira um simples grupo de computadores e qualquer um mexe, uma lan house vira. E a ideia não é que seja só uma lan house, a ideia é que seja um lugar onde tem uma pessoa que gerencia, não é uma pessoa que precisa ficar toda sempre acompanhando, mas é uma pessoa que ela tenha pelo menos um acompanhamento, ele consiga ele tenha chamados, né, para pelo menos ir visitar, mas a ideia é que você tenha aí uma situação que você consiga ter uma segurança maior no seu ambiente, certo? Então é isso que a gente vai ver, gente. Espero que vocês gostem dos vídeos que vocês vão ver daqui a pouco. É só seguir os links que eu vou marcando daqui a pouco. Tem o arquivo aí do smb.conf também. Acessem que está pelo Dropbox. Baixem. Se vocês tiverem dúvida, esse é meu trabalho, ajudar vocês. Então, espero que vocês tirem dúvida. Quem quiser, eu estou no Gtalk online, aí, por isso que toda hora eu estou passando meu e-mail. E aí a gente pode até marcar talvez uma videoconferência, coisas do tipo. Tudo bem? Então a ideia é ajudar vocês. E é isso, então. Espero que vocês gostem, novamente falando. Muito obrigado. Então até os vídeos. Vamos começar então o trabalho. Tchau, tchau. Até mais.